Sair de um relacionamento em que se enfrenta diversos tipos de violência, como moral, física, psicológica e sexual, não é uma saída comum. A publicitária Daniela Shannon viveu todos os desdobramentos desta infeliz realidade. E no programa de hoje você vai ver como ela ressignificou suas dores e fez delas uma missão pessoal para ajudar outras mulheres. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa de hoje, que tem como propósito te lembrar o seu real valor em Deus, a sua identidade em Deus e como você pode viver, sim, como um bom motivo para viver. Afinal de contas, é exatamente isso o que você é. Eu já recebo aqui com muito carinho os meus parceiros e amigos, Guilherme Fenelon. Obrigado, Thalita. Terapeuta ocupacional, bom de pedal. Tamo junto. Tá mais para corrida ultimamente, caminhada, do que pedal, mas tá pedalando também, não tá, Guilherme? Também. Com ele, Lucas Farnese. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite. Que a gente não conseguiu incluir nesse universo do pedal, da corrida. Um dia. Quem sabe? Quem sabe, com muita fé. Mas que está em um universo de passos muito importantes e significativos com a espera do segundo bebê, não é verdade, Lucas? Graças a Deus, os abençoados e agraciados, como é dessa bênção. De vez em quando eu coloco eles, eu pego eles de surpresa aqui, para eles contarem um pouquinho deles mesmo, que é bom a gente saber quem são esses que nos ensinam e nos inspiram tanto aqui, sempre com a palavra de sabedoria e conhecimento pra gente. E hoje eu quero convidar você a ouvir muito atentamente o relato da Daniela Shannon. Escute, por favor. Eu me casei, tive 2 filhas e sofri todos os tipos de violência que hoje em dia a Lei Maria da Penha, ela tipifica, ou seja, moral, patrimonial, psicológica, física, sexual, todas elas. E sair desse relacionamento foi um pesadelo. O que as pessoas não entendem é que não é a saída de um relacionamento comum. Então, quando eu saí, além do luto, né, por todos os sonhos que eu tinha enterrado ali, eu tive que lidar com perseguição, ameaça de morte, espancamento. Ele arrombou meu escritório e me deu uma última surra depois de já 4 meses, já depois de separada. Ele usou tornozeleira eletrônica e nesse período dos 90 dias que ele usou o aparato, ele violou 66 vezes. Ou seja, usou as filhas para atingir, teve todos os tipos de falência, eu digo assim, a falência financeira, a falência emocional, a falência física mesmo, porque isso afeta seu corpo. Então, assim, foi um processo longo e muito difícil. E é muito importante a gente trazer esse assunto, porque de repente você está vivendo uma realidade que você está tendo, exatamente como a Daniela bem disse, essa dificuldade de sair desta realidade. Antes, eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouco. Ela falou ali vários sinais, vários sintomas que ela estava vivendo ali já posterior ao casamento, filhas e tudo mais. Quais são os sinais de que a pessoa está em um namoro abusivo? O namoro é pra gente compartilhar a vida, né? É pra gente se preparar para compartilhar a vida, na verdade. No momento que a gente está se conhecendo, né? E a gente fala que namoro é para acabar. Ou acaba no casamento, ou acaba indo cada um pro seu lado, né? Então ele tem uma finalidade, né? Eu conhecer o outro, eu ver se é com aquela pessoa que eu quero compartilhar a vida mesmo, eu quero formar uma só carne com aquela pessoa que está ali, né? E no namoro aparecem muitos sinais, né? A gente não consegue se esconder quem a gente é de verdade o tempo todo, né? Talvez ali num primeiro momento a pessoa consiga, né? Tem aquela fase da paixão, mas tem coisas que vão aparecendo, né? Um jeito mais agressivo de falar,
né? Um jeito mais possessivo de conduzir o relacionamento, né? Uma tentativa de isolar. Claro que nada disso isoladamente, né? Falou agressivamente comigo ontem, significa que é um abuso. Não isso, né? Mas são sinais que a gente tem que considerar, né? Então a pessoa tenta isolar as pessoas, né? Uma pessoa muito centralizadora, uma pessoa muito manipuladora, né? Uma pessoa que inventa muitas coisas, né? Que mente muito para conseguir aquilo que quer, né? A pessoa, às vezes, ela não pode não ser agressiva com a pessoa, mas a gente já vê, ela é agressiva com as outras pessoas, né? A pessoa trata com agressividade outras pessoas, né? Ela lida de uma forma manipuladora com as outras pessoas, né? Mesmo que eu não esteja percebendo aquilo comigo, né? Mas falou, a pessoa tem um padrão meio manipulador, meio agressivo de ser. Tudo isso são sinais que a gente tem que levar em consideração, né? Às vezes as pessoas acham assim, não, mas comigo não. Né? Não, mas depois se casar melhora. E esses são erros assim terríveis, né? Terríveis que muitas pessoas cometem. Não, a gente vai casar, né? Depois que vem os filhos, a pessoa muda, a pessoa se transforma, né? E muitas vezes não é isso que a gente vê, né? Muitas vezes não é isso que a gente percebe. Então o namoro é uma fase de muita tensão, é uma fase que é mais fácil. Ela relatou ali a dificuldade que foi se divorciar desse rapaz, e no namoro é mais fácil. Né? No namoro é uma fase menos trabalhosa, menos burocrática, né? Com menos vínculos, com menos laços, né? E é uma fase ali para a gente tentar perceber essas coisas, perceber esses sinais. E uma coisa que a gente sempre ressalta aqui, a história dos nossos convidados, elas são histórias únicas, histórias pessoais. Elas ilustram o nosso tema. Você tem uma história única, seja ela uma história muito feliz ou uma história de dor, de sofrimento que você esteja passando. Então, são histórias, como a da Daniela, histórias únicas, que nós respeitamos, que nós ouvimos e que isso nos permite trazer algumas reflexões. Reflexões, inclusive, como, Guilherme, é possível também, ao contrário do que o Dr. Lucas tratou para a gente aqui de uma história que a pessoa vai dando alguns sinais e tal, mas existem condições também em que a pessoa consegue, durante esse período de namoro, de noivado, ela ser muito intencional para poder esconder esses desdobramentos dessa postura. Então, você casa e acha que você casou com o príncipe, nossa, agora eu vou ser feliz para sempre, como ela destacou ali sobre todas as quebras de expectativa, o luto de ver um fracasso de um casamento, um divórcio e todas aquelas questões todas que não era nem decorrente de coisas naturais que a gente fala, né? Era um enfrentamento de um abuso, de uma violência. Thalita, vou fazer esse comentário, mas antes uma coisa muito importante para aquelas pessoas que nos assistem, que é a questão da culpa. Muitas pessoas passam por situações de abuso e depois daquela situação toda já cometida, a pessoa se sente muito culpada. Como é que eu fui permitir que isso acontecesse na minha vida? Então, coisas assim acontecem com pessoas inteligentes, com pessoas capacitadas, com pessoas que estão em condições boas sociais. Então, não interfere exatamente com uma condição de uma fragilidade. Eu posso ter fragilidades e não passar por isso, e posso estar relativamente bem, ser uma pessoa inteligente, capaz, e ser acometido por um relacionamento abusivo. Então, que as pessoas não se sintam culpadas quando a gente percebe que sofreu um dano grave por uma dependência emocional. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, né? Não cuidar bem dessa questão da culpa com relação a essa história. E respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Existem quadros mentais que são, inclusive, quadros mais graves, psicopatias mais graves, com as quais as pessoas conseguem manipular de forma tão eficiente que não fica realmente aparente para aquele momento. É como se fosse realmente uma coisa tão teatral, performática, uma dramatização de um enredo, de uma narrativa histórica naquele relacionamento que vai culminar posteriormente numa tragédia. Então, graças a Deus é mais raro, mas é possível, sim, e a pessoa não percebe, literalmente não percebe com relação a isso. E o que acontece? Não existe muita forma da gente falar assim, como é que a gente previne sobre isso? Uma maneira extremamente importante é conheça a pessoa profundamente com a qual você está se relacionando e conhecê-la não só entre vocês dois. Conheça a sua família, conheça a sua história, conheça seu enredo, conheça conheça um pouco do seu passado, conheça as pessoas com quais ele se relacionou. Eu atendi um caso muito importante uma vez, que é uma pessoa, graças a Deus, ela saiu de um relacionamento, ela conseguiu romper uma fase de namoro, porque ela conheceu as pessoas que eram os amigos e amigas desta pessoa que ela estava se relacionando,
E essas pessoas acabaram que, de uma maneira Sutil, preocupada, né? e gentil com ela, falaram assim, olha, essa pessoa, tudo bem, ele é um amigo nosso, mas é uma pessoa que realmente tem um caráter duvidoso, ele tem uma trajetória de agressividade, já aconteceu inclusive com a gente. Então ela foi meio que alertada. E mesmo assim demorou um tempo significativo para ela poder compreender que aquele relacionamento estava sendo abusivo para ela também. Então, isso não é que a gente vai prevenir em todos os casos, mas é uma das possibilidades. Isso. E além disso, conhecer a gente também. Porque tem algumas questões, né, ligadas à idealização que a gente cria, né, da vida, do futuro. A gente faz isso em todas as nossas relações, em menor ou maior grau. E a gente considera como sair de uma forma um pouco mais tranquila, mas isso está acontecendo o tempo todo, né? Assim, é claro que em uma esfera muito menor, porque não teve uma situação de abuso ou não teve uma situação de violência, mas a gente tem que lidar com essa quebra de expectativa, de idealização que a gente faz, às vezes numa amizade, às vezes num colega, num ambiente de trabalho, e a gente vê que isso é uma coisa muito, muito, muito interna, muito no profundo mesmo da nossa alma e que traz implicações, desdobramentos sérios, graves. A gente vai falar um pouquinho mais sobre dependência, codependência, mas agora eu queria que a gente ouvisse um pouco mais da história da Daniela e como que ela mostra, né, as evidências ali desde o período do namoro. Já durante o namoro, a gente tinha essas brigas, assim, extremamente explosivas. Eu lembro que teve uma vez que a gente brigou, eu queria terminar, já tentando sair desse relacionamento, e ele pegou a BR em direção ao Rio de Janeiro, muito, né, numa velocidade enorme, ia falando que ia jogar o carro lá de cima para acabar com aquilo. E essas situações, elas se perpetuavam no decorrer do relacionamento. Quando eu tentei sair também, eu tive ameaça com arma de fogo, ou seja, eu tive várias situações extremamente complicadas e que me impediam de sair. Eu lembro que em todas elas eu acabava voltando, às vezes, por medo, né? Ou pelas filhas, ou pela família. Esse retorno por medo é uma característica muito comum de quem sofre esse tipo de violência, não é mesmo, doutor? Sim. A gente vendo assim de fora, né? A gente pode ficar tentado a pensar assim, ó, mas para que casou? Já viu que estava acontecendo essa coisa toda, né? Já teve essas várias... Para que casou com um rapaz desse? Só que é uma situação delicadíssima, né? Passam várias coisas, né? Passam vários filmes. Provavelmente não era só uma pessoa ruim o tempo todo, né? Devia ter ali as suas qualidades, que às vezes ela podia jogar uma luz excessiva nessas qualidades e minimizar os defeitos de uma forma inconsciente, né? De uma forma não premeditada. Até, né? Pela forma como essa narrativa é contada, até como esse relacionamento é apresentado para ela na leitura de uma outra pessoa. Como que era pedido desculpa depois, eu não vou mais, eu sou assim, se você me ajudar eu vou vencer esse lado. Tem toda uma complexidade que a gente não consegue avaliar assim nesse primeiro momento, né? Mas já tinha ali né? Como a gente conversou no primeiro bloco, já tinha ali os seus indicativos, né? E nesse momento assim é muito importante a gente pedir ajuda, né? A gente conversar com outra pessoa, uma pessoa que vai olhar para a situação de uma forma neutra, né? De uma forma não afetada pelas várias emoções ali do momento, e vai falar, olha, isso não é normal. Não é como... A gente sente raiva, mas a manifestação da raiva ela tem um limite, né? A gente não joga carro em lugar nenhum, a gente não bate em ninguém, né? A gente não pega ninguém pelo cabelo, né? A manifestação da raiva ela tem um limite. Todos nós sentimos raiva, né? Todos nós às vezes estouramos e agimos de uma forma que a gente não gostaria, mas dentro de um limite, né? Tem que ter um limite, né? Dentro de um cercadinho ali, né? Não pode ficar rompendo. Então é muito importante a gente saber pedir ajuda, né? E com pessoas que vão ter um olhar igualmente neutro para a situação, né? Ou um familiar mais próximo que vai ter uma sabedoria, uma maturidade para olhar para a situação de uma forma verdadeira, né? Te dar a mão para te ajudar a passar por esse momento, para ajudar a sair dessa relação, porque às vezes sair uma relação dessa sozinha é difícil. Como ela difícil falou, mesmo. né? Não é uma relação fácil de sair, ela tem implicações muito específicas. Sim. Não é simplesmente terminar um namoro e vida que segue, não é.
né? São muitos os desdobramentos que tem. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco, Guilherme, quando que você identifica que é uma dependência, uma codependência da outra pessoa? Thalita, essa condição também não é simples, né? Existem suas complexidades com relação a isso, porque elas muitas vezes trazem sinais que são muito subjetivos. O que acontece? Essa nomenclatura, né, da relação dependência e codependência, ela se estabelece a partir de estruturas emocionais que trazem uma fragilidade com relação às suas seguranças internas. Então, todo momento que eu tenho a impressão, a certeza, a convicção de que eu não consigo viver uma vida sem a presença do outro, sem que esse outro ocupe esse lugar na minha vida, eu provavelmente estou vivendo uma relação de uma dependência emocional. Quando o papel do outro, a pessoa do outro, torna mais significativa do que a minha própria vida, eu tenho que perceber que algo não está funcionando de forma adequada. Dentro de um relacionamento, eu uso muito essa ilustração. O relacionamento, eu preciso estar com a outra pessoa sempre reconhecendo a possibilidade de eu sair desse relacionamento. Eu permaneço nesse relacionamento a partir da minha intencionalidade. Estou porque eu quero nele, não porque eu preciso. Um sinal muito claro de uma dependência emocional é quando você começa a perceber que eu preciso estar nesse relacionamento. Eu fico com uma série de percepções de um impedimento da minha saída e distanciamento desse relacionamento por medo, por insegurança, por uma série de outros fatores que geram a mim inseguranças internas. Então, só uma pessoa dessa que está passando por isso sabe a dimensão que é. Muitas vezes, como o Dr. Lucas estava apontando, é muito fácil você condenar depois. Por que não saiu antes? Mas as pessoas não sabem o que aquela pessoa está vivendo naquele ambiente de uma fragilidade emocional, principalmente depois que já casou, constituiu família, tem filhos. Então, tudo começa a dificultar cada vez mais o distanciamento e a ruptura dessa relação, como se não bastasse as ameaças, a própria questão de uma agressividade. Só quem foi agredido sabe o tamanho e a proporção dessa dor e a fragilidade psíquica e emocional que você tem posterior a um evento tão traumático como uma agressividade. É muito fácil você ver uma criança que foi agredida, a simples ameaça de uma agressividade, a pessoa já cria mecanismos ali de insegurança com relação àquilo. É importante você falar isso porque não é apenas entre homem e mulher, num relacionamento conjugal, num namoro, mas também existem situações graves de codependência, dependência e codependência que são alimentadas ali entre pais e filhos, entre filhos, irmãos. Aquilo vai se tornando algo comum. A família, às vezes, foi toda baseada em uma situação de dependência e codependência e, às vezes, isso é transferido também futuramente em relacionamentos amorosos, porque a pessoa já trouxe aquela cultura ali de dependência e codependência desde casa. A Daniela vai compartilhar com a gente no próximo vídeo sobre os impactos, né, que e os reflexos desse relacionamento abusivo. O que muita gente não sabe é que o cérebro de uma mulher que é abusada longa e sistematicamente por muito tempo se comporta igual de um dependente de cocaína. Ou seja, se livrar de um relacionamento abusivo é quase como se livrar das drogas. É um processo longo, é um processo doloroso e muito difícil, exige muita força de vontade. O relacionamento, ele é baseado em altos e baixos. Ou seja, na hora que você está na época da explosão do ciclo da violência, existe a fase da tensão, da explosão e da lua de mel. E esse ciclo, ele é interminável, ele não termina. Na verdade, ele só vai estrangulando cada vez mais, onde os períodos de lua de mel se tornam cada vez mais curtos e os períodos de explosão e tensão cada vez mais longos. Dentro desse processo, o corpo da gente, ele produz dois hormônios muito poderosos. Um é a adrenalina, né? E o outro, na época de se fazer as pazes, da coisa entrar um pouco mais em equilíbrio, ele produz muita endorfina, ocitocina. São hormônios que viciam. E o corpo, ele começa a reagir de uma forma... ou ele está no 8 ou ele está no 80. Né? E essa mulher acaba criando essa dependência não só emocional, mas é uma dependência química também no organismo dela. Por isso que tantas mulheres elas acabam voltando. Eu costumo dizer nas minhas palestras que meu propósito é desmistificar essa questão da mulher de malandro. Não existe mulher de malandro. Uma mulher permanece, né, num relacionamento abusivo por inúmeros fatores. Os filhos,
a manutenção da família, a dependência financeira, o medo, a vergonha, a culpa. São tantos fatores ali que é muito difícil e muito simplista você simplesmente julgar uma mulher que está naquele relacionamento porque ela quer. Mulher nenhuma quer ficar num relacionamento onde ela é humilhada, onde ela apanha, onde ela sofre. Muitas vezes ela não tem como buscar ajuda, não tem apoio da família, né? Ela vai ser revitimizada dentro das delegacias, ou seja, ela chega para pedir ajuda e não tem o apoio que precisa. Ou seja, é um processo realmente muito difícil. A mulher, quando ela chega a pedir ajuda para denunciar uma pessoa que ela já teve vínculo de afeto, que não é um qualquer que ela está denunciando, um desconhecido, e que geralmente é o pai dos filhos, essa mulher, ela realmente já reuniu uma coragem absurda para poder estar ali. É importante a gente refletir, porque não é só a dor interna que a pessoa está passando, mas todo um contexto de dor coletiva, social, né, desse enfrentamento com as pessoas, de como a pessoa reconhece e percebe o valor dela. Eu vou deixar a Daniela concluir com como ela reconstruiu a própria vida, para a gente poder falar um pouquinho antes de encerrar. Hoje a vida está ótima, né? Eu consigo me reconstruir, né? Minhas filhas, graças a Deus, estão bem, apesar de tudo. Eu casei de novo, estou no meu segundo casamento, mas agora um casamento maravilhoso. Ele foi meu primeiro namorado na adolescência. Em 2018, eu comecei a ajudar mulheres que passam por isso, ajudá-las a reconstruir a autoestima, fazer esse resgate dessa individualidade perdida durante o relacionamento e romper com esse ciclo da violência. Então, desde 2018 eu tenho esse projeto. E em 2020, plena pandemia, eu lancei um livro através de uma das maiores editoras do país, chamada Eu Disse Não. E esse livro, eu recebo relatos, assim, quase todos os dias de mulheres que falam que têm conseguido sair dos seus relacionamentos abusivos através da minha história. Porque qual que é a importância da gente vir, da gente mostrar a cara, da gente se expor dentro de uma relação, dentro de uma situação dessa? A maioria das mulheres, ela sente muita vergonha, é uma culpa tóxica delas olharem para o lado e não verem ninguém falando sobre isso, passando sobre isso. Durante muitos anos se perdurou um mito de que a violência doméstica ela acontecia dentro das classes mais desfavoráveis, onde a informação ela não chegava. E a gente sabe que, infelizmente, a violência doméstica ela é democrática, né? Ela atinge todas as classes. Eu tive uma vida privilegiada. Tive acesso, né, à informação, à educação, e ainda assim eu fiquei quase 20 anos e demorei tanto tempo, né, para poder sair desse relacionamento. E quando eu me separei, eu precisava entender por que eu tinha permanecido 20 anos. E aí eu comecei a estudar, ler, fazer curso, me aprimorar, e realmente me especializei na temática da violência doméstica e de relacionamentos abusivos. E hoje em dia realmente virou uma missão de vida, assim, de ajudar outras mulheres a entenderem, de levar essa informação para as empresas, para as escolas, porque é possível a gente identificar e perceber os indícios desde o início, né? E quando meninas, garotas que estão começando a vida delas agora conseguem já identificar isso logo no início da relação, elas poupam muito sofrimento, elas poupam muita coisa difícil que elas podem vir a passar na vida, né? Então, eu tenho falado que não só levar informação para quem está no relacionamento abusivo, mas também para quem está começando a vida amorosa é muito importante. Exatamente isso, né, Guilherme? A gente entende o quanto que é importante, não só como ela colocou o processo de autoconhecimento, mas um processo de cuidar de si depois de um episódio tão traumático como esse. Infelizmente, Thalita, existe uma estatística que ela é considerável, que pessoas que saem de relacionamentos abusivos e que não buscaram ajuda, acabam voltando para outros relacionamentos também abusivos.
Então você pega, por exemplo, uma pessoa que foi esposa de uma pessoa com uma dependência química e que não cuida desse processo na sua internalidade, acaba tendo um outro relacionamento com uma outra pessoa com dependência química. Então a história se repete. Esta é a importância de buscar ajuda, por exemplo, com esses trabalhos que existem, que a gente consegue encontrar hoje na internet, nas redes sociais, em grupos de apoio. Como que é importante conhecer outras histórias semelhantes às nossas próprias histórias. Mulheres que conhecem histórias de outras mulheres que passaram por isso e conseguem construir um mecanismo de defesa com relação não só ao que ela está vivendo, mas outros possíveis eventos posteriores, de forma assim preventiva e saudável para a sua saúde emocional. Esse programa hoje tem esse objetivo de lembrar você que você é um bom motivo para viver, que a sua vida importa, que você pode sair disso, apesar de todos os indícios da dificuldade de sair disso, ou mesmo evitar, aproveitando todos esses conhecimentos, como a Daniela bem disse. Hoje nós temos muitas informações e essa informação é para que você faça, à luz da palavra de Deus, à luz do amor dele por você, as melhores escolhas, inclusive a de se proteger se você estiver vivendo uma realidade como essa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Obrigada, Lucas.